obter uma expressão que nos permite calcular o volume de uma região V como uma integral de superfície de um certo campo vetorial. Então, a gente lembra aqui o teorema de Gauss, que diz que a integral de divergência de f dv sobre uma região V é igual à integral de f escalar ds sobre uma superfície ômega. Então aqui a ideia é a seguinte: a gente lembra que podemos considerar o volume de uma região V em termos de uma integral do tipo 1 dv sobre a região V. Então, a gente pode pensar em escolhas para o campo vetorial f, tal que o divergência de f nos dê 1. Então, com essas diversas escolhas, usando o teorema de Gauss, a gente vai obter diversas integrais de superfície do tipo f escalar ds, cada uma dessas dando uma expressão para o volume da região. Ou seja, pensemos o primeiro caso como f, campo vetorial xi. Com essa escolha, a gente vê que a divergência de f é igual a 1. Então, o volume de V, que é 1 dV, só que esse 1 a gente olha como sendo a divergência de F. E é aqui, usando o teorema de Gauss, que a gente transforma essa integral de divergência de f dv sobre v numa integral de superfície f escalar ds sobre uma superfície ômega que é borda de v. Só que f, nesse caso, foi colocado como xi, ou seja, a gente pode então escrever simplesmente x e escalar ds. Então essa aqui é a primeira expressão que a gente obtém para o volume da região V. Uma outra escolha é fazer f yj, que também nos dá uma divergência de f igual a 1. E, analogamente, a gente poderia escrever que o volume da região V seria integral de superfície de yj escalar ds. Também, uma outra possibilidade seria escolher f como zk, o que nos daria a divergência de f igual a 1. E o volume da região, integral de zk escalar ds. Um outro caso também pode ser pensado, vou pegar f como sendo 1/3 de xi mais yj mais zk, que também nos dá divergência de f igual a 1. E teremos então que o volume de V, integral de superfície, nesse caso, 1/3. Aqui vamos escrever assim, xyz escalar ds. Calcular o volume de uma esfera de raio R.
Então aqui a gente pode pensar o seguinte. Vamos considerar um hemisfério apenas. O volume que a gente quer calcular, na verdade, vai ser 1/2 do volume dessa região que está aqui, que incluiria essa parte aqui de baixo também. Então a gente tem que calcular essa integral aqui. 1/2 de V seria integral de superfície x, y, z escalar ds. Então, na verdade, a gente tem nessa expressão ômega é uma superfície fechada. Então, a gente tem, na verdade, ômega aqui tem duas partes, ômega 1, ômega 2. Então, ômega 2 vai ser a parte da superfície da esfera, que está aqui representada, na verdade, o hemisfério. E ômega 1 vai ser essa parte aqui, que seria essa tampa, né? Então, ômega 1 a gente vê, estaria orientado com o vetor normal para baixo, porque a orientação é tal que o vetor ele aponta para fora da superfície. Então, ômega 2 é que é a superfície caracterizada por uma função z de xy, que nesse caso é r2 menos x2 menos y2. Então, vamos calcular essas integrais de superfície sobre ômega 1 e ômega 2. Então, vamos pensar em ômega 2. Então, a gente está calculando 1/3 integral de sobre ômega 2 de x, y, z escalar ds2. Ora, aqui, como a gente viu, ômega 2 ela é vista como um zf de xy, nesse caso, r2 menos x2 menos y2. Então, ds2 aqui, com a convenção do vetor normal apontando para fora da superfície, nós vemos que ele tem componente ao longo do eixo z positiva. Então, aqui a gente vai usar a escolha menos dρ z dρ x menos dρ z dρ y 1 Então, essa integral aqui, que a gente está realizando, ela basicamente fica 1/3 integral sobre uma região D de xy, que é a projeção de ômega 2 sobre o plano xy. E aqui fica, então, x vezes x, x2 no numerador, aqui y vezes y, então fica y2 sobre r2 menos x2 menos y2 raiz. Z vezes 1, mais z, só que z é uma função de xy, porque se avalia o z na superfície. Isso aqui é integral em dx dy.
Então, continuando a integral aqui, a gente tem 1/3 integral sobre a região D. Então, aqui vai ser x2, vamos juntar esses termos aqui, x2 mais y2 sobre agora o z como função de x, y, ele é raiz de R2 menos x2 menos y2. Então, efetuando essa soma dessas partes, a gente fica com aqui a gente cancela esses termos aqui e basicamente a gente tem que resolver essa integral dupla sobre uma região D, que é a projeção de ω2 no plano XY. Aqui, a melhor maneira da gente resolver essa integral é usando coordenadas polares. A gente vê o seguinte, que a projeção dessa região ω2 no plano XY, aqui, ela me dá um disco D, cuja equação é x2 mais y2 igual a R2. Ou seja, aqui a gente então faz x, é um R pequeno, cosseno θ, y, R pequeno, seno de θ, coordenadas polares. Esse R pequeno varia de 0 até R grande e o θ de 0 a 2π. Então aqui eu vou transformar em coordenadas polares. Então θ de 0 a 2π me dá a variação angular e a variação do R de 0 até R grande. Então, com essas variações do θ e do R, eu pego todos os pontos do disco. Aqui, o denominador vai ficar em coordenadas polares. x2 mais y2 me dá R2 pequeno. Então, fica R grande ao quadrado menos R pequeno ao quadrado. E esse elemento dx dy em coordenadas polares, ele fica dr dθ com o fator adicional r, que dá é o jacobiano da transformação. Então, continuando aqui, essa integral aqui em cima, a gente tem 1/3 e a integral em R pequeno, isso aqui vai ser, esse R aqui, ele é providencial, porque se eu chamar U de R2 menos R ao quadrado raiz, eu posso usar a integração por substituição e a gente obtém que essa integral ela vai ser basicamente integral disso que está aqui. Com R variando de 0. Ou seja, derivando isso aqui, raiz de R2 menos R2 pequeno, a gente obtém essa expressão que está aqui.
Então a gente tem 1/3 quando o r pequeno é igual a r grande, essa expressão dá zero. Então, subtraindo, depois a expressão com r igual a zero, a gente fica com R2 raiz de R2 dθ, ou seja, R3 dθ. Então esse R grande é constante. Então isso aqui me dá 1/3 de R3 integral de dθ é θ, com θ variando de 0 a 2π. Então a gente fica com 2π sobre 3 R3. Então isso aqui é essa integral aqui. E nota que metade da esfera é uma integral sobre ômega. A gente fez então a integral sobre ômega 2, agora vamos fazer sobre ômega 1. Agora, essa integral sobre ômega 1, ela nos dá o seguinte: aqui, ômega 1, a gente vê que ela é uma superfície dada por z, f de xy, nesse caso igual a zero, com xy pertencente a uma região D contida em R2. Esse D é esse disco que está aqui, é a projeção do ômega 1 no plano XY, que dá o próprio ômega 1, ou seja, é o disco de equação x2 mais y2 menor ou igual que R2. Agora, nesse exemplo, a gente nota que esse ds1, ele tem aqui, pela orientação dada de ômega 1, o vetor normal, ele aponta na direção oposta a z, então ele tem menos 1 como componente ao longo do z, ou seja, então isso aqui me diz para usar dz dx, dz dy, menos 1 dx dy, que acaba sendo vetor 0, 0, menos 1 dx dy. Então essa integral aqui, ela fica 1/3 integral sobre ômega 1 x y z. Z como uma função de xy, que é 0, vezes 0, 0, menos 1 dx dy. Então essa integral, ela nos dá x vezes 0, y vezes 0, z vezes menos 1. Então vai ficar menos z como uma função de xy, porque é calculada sobre a superfície. Na verdade aqui, quando a gente faz essa integral, aqui já não é, a gente não usa essa notação ômega 1, mas na verdade a projeção de ômega 1 no plano xy. Então na verdade a gente tem que usar o que a gente aqui está denotando como sendo d. Então vamos corrigir isso aqui. Mas essa integral que está aqui, a gente sabe que esse integrando, isso aqui, o z, ele é nulo, como uma função de xy é zero, porque você está no plano xy, todos os valores z são zero. Então isso aqui dá zero, o que resulta nessa integral também ser nulo. Ou seja, essa segunda integral aqui, ela acabou dando contribuição zero. A gente chega no seguinte resultado, que essa integral, esse volume V que a gente quer calcular, 1/2 de V é 1/3 integral sobre ômega de xyz escalar ds. Só que essa integral sobre ômega, como a gente viu, ela tem uma parte
que é sobre ômega 2, uma parte sobre ômega 1. Essa parte sobre ômega 1 dá zero, então o que resulta é basicamente a parte sobre ômega 2, que a gente calculou e deu 2π sobre 3R3. Então essa integral aqui, ela é ou seja, 1/2 de V é 2π sobre 3R3, logo V é 4π sobre 3R3, que é a expressão usual para o volume de uma esfera de raio R. Ou seja, usando essa expressão aqui para o volume, ou seja, o volume como sendo 1/3 de XYZ escalar ds, integral realizado sobre ômega, a gente obtém o valor esperado para o volume de uma esfera de raio R.